Convido você, em nome do Senhor Jesus, pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, abrir comigo em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Todos encontraram? Vamos ler junto então, em nome do Senhor Jesus? Diz assim, vamos ler do 35 ao 37. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Bem, nós conhecemos bem essa passagem, e o Senhor, depois de vários sinais, de vários prodígios, depois dele percorrer, conforme a palavra do Senhor aqui nos ensina, cidades, aldeias, ensinando, ele para, olha o povo, enxerga a miséria do povo. E quando a gente fala de miséria, as pessoas costumam associar miséria com uma condição financeira. Miséria não tem nada a ver com condição financeira. A miséria que o Senhor está dizendo aqui é a ausência do conhecimento, é a ausência do saber. Porque se uma pessoa ela tem conhecimento, ela tem a ciência, ela sabe, ela tem propriedade, ela não é escrava de quem tem. Ela não depende de ninguém, ela depende só dela, porque ela conhece. E tudo aquilo que a gente conhece, domina, fica fácil de sair de qualquer situação, fica fácil de sair de qualquer condição, porque eu detenho o conhecimento, eu detenho o saber. E a miséria que Jesus está falando daquele povo é justamente essa: não tem uma pessoa qualificada entre vocês que possa conduzir este povo, não tem entre vocês pessoas que realmente se interessem pela verdade nua, pura e simples, porque este povo, ele está sem conhecimento, e um povo sem conhecimento e sabedoria é um povo na miséria. Porque a partir do momento que eu tenho esse conhecimento e sei que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele verdadeiramente é a videira, que Ele verdadeiramente é o pastor verdadeiro, então fica fácil eu colar naquela pessoa que pode resolver o meu problema, que pode me dar uma direção. E Ele diz assim aos seus discípulos: olha, vocês conseguem ver o que eu estou vendo? Vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando? O meu coração, ele está partido, ele está ardendo, ele está triste, porque olha essa multidão, olha quantas cidades, olha quantas aldeias, quantas pessoas estão precisando de mim e de vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos unir num propósito, vamos orar ao Pai, que envie obreiros para a sua obra, porque são poucos aqueles que realmente conseguem enxergar e entender o que vocês estão compreendendo, e enxergar aquilo que vocês estão enxergando. Conforme eu disse aqui no início do culto, as pessoas só estão procurando a Deus por conveniência, somente por conveniência, quando pega o que precisa, quando detém aquilo, quando se resolve o problema. E Ele diz: olha, o ensinamento e a reflexão que eu faço é que Jesus não é aquele líder que somente ele delega, vai e faz, vai e executa. Ele é o primeiro a fazer, a percorrer, a estar. Ele é o primeiro
a chegar, o último a sair. Então, a reflexão que eu faço é que o Senhor, como um verdadeiro líder, além de liderar, ele ensina, ele instrui e mostra o que ele quer dos seus discípulos. E mostra a postura que ele quer de cada um de nós. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Ele não simplesmente ele envia. Antes dele enviar, ele está lá no bololô, ele é o primeiro, ele é o cabeça. Ele é o instrutor. Ele é quem é o primeiro a chorar, ele é o primeiro a passar fome, ele é o primeiro a passar necessidades, a ter nudez, a ter necessidade. Ele é o primeiro a não ter casa para morar, conforme nós já sabemos a declaração que ele faz: eu não tenho casa, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada aqui daquilo que vocês procuram, mas o meu propósito é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, orai, para que vocês compreendam, se posicione, porque veja, são várias pessoas que necessitam de nós, que necessitam da verdade, que necessitam ser curadas, libertas, restauradas e sair dessa miséria. Nesse versículo de número 35 que iniciamos, antes disso, no versículo anterior a este, Jesus, ele é acusado de expulsar os demônios pelos príncipes dos demônios. Jesus, ouvindo isso, se é uma pessoa igual nós, comum, no sentido de entendimento, não físico, mas no sentido comum, de um entendimento, básico que nem o nosso, e de um autocontrole não moderado, se é que vocês estão me entendendo, porque o verdadeiro líder é aquela pessoa que tem autocontrole. Um verdadeiro líder é uma pessoa que primeiro se controla e se governa, se policia, que tem bom senso, que se não excede, que tem o absoluto controle sobre ela, sobre as palavras dela, sobre suas ações e suas atitudes. Isso é um verdadeiro líder. Se é outra pessoa comum, que não detém isso, ele ia começar a bater boca com os fariseus, com as pessoas que, mesmo vendo sinais e prodígios antes não visto, pois eles vão lá, pela boca do inimigo que nós sabemos, e tenta tirar o foco do Senhor Jesus, e tenta tirar o propósito do Senhor Jesus. Mas aí no versículo de número 35, a palavra vai nos dizer, versículo 34 tem a acusação, no versículo 35, a palavra já nos ensina que ele deu as costas e foi cumprir o propósito dele. Ele foi cumprir o propósito dele, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos fazer uma leitura que é o que eu quero trazer como principal. Esse só foi a introdução. Eu quero que vocês abram comigo, em nome do Senhor Jesus, em Marcos capítulo de número 8 e o versículo de número 23. (8, 23). Todos acharam? Está escrito assim: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus vem desse propósito, dessa luta, desse serviço, desse ministério dele. Ele encontra um cego, que nós sabemos quem é aqui, já ouvimos falar a respeito de curas de cegos, mas esse específico, Jesus ele trata diferente. Esse cego em específico, Jesus ele não libera só uma palavra, porque nós sabemos que para o milagre acontecer, o Senhor só libera uma palavra: Senhor, minha filha está nessa condição. Senhor, o meu filho, vai, porque ele está salvo. Vai, porque ele está curado. Uma palavra só seria suficiente. E nós sabemos do poder do Senhor. Haja luz e houve luz. Uma palavra liberada, todo o sistema, tudo que conhecemos como ciência,
se cumpre, se dobra diante uma palavra libertada do Senhor, liberada pelo Senhor. Mas aqui, a palavra do Senhor nos ensina, conforme nós lemos, que para ele operar o milagre nesse cego, a palavra do Senhor nos ensina que ele, tomando o cego pela mão, versículo anterior, as pessoas trazem eles, para que o Senhor só tocasse uma palavra, ou apenas um toque, a sombra de Cristo, a túnica de Cristo. Senhor, toca nele. Senhor, coloca as suas mãos sobre ele. Jesus, ele pega pelas mãos esse cego. Ele começa a conduzir esse cego, conforme a palavra que nós lemos aqui agora, sobre todo o povo, sobre toda a aldeia. Ele tira esse cego da aldeia, ele tira esse cego da frente de todo mundo, e ele, no meu entender, ele vai ter um particular com esse cego. E a reflexão que nós podemos entender é que nós sabemos que cada um de nós temos um particular com Deus, tivemos um particular com Deus. Para chegarmos até onde nós chegamos, para estarmos aonde estamos, todos nós passamos por um particular. Veja, Deus, Ele está falando com cada um de nós aqui, sim ou não? Mas o tratar de Deus na sua vida foi diferente, porque Deus me tirou de uma situação diferente que a sua. Deus me tirou de um tipo de miséria e de condição, e Deus te tirou de uma miséria e de uma condição totalmente diferente, embora a palavra seja para todas e faz sentido, e a palavra cura, liberta e restaura pela própria palavra pura e simples, ela já faz o efeito que tem, ela já cumpre o propósito pela qual foi lançada. Mas eu sei que tem situações em nossas vidas que o Senhor, Ele vai tratar diretamente comigo e contigo. Tem situações na vida que o Senhor vai, com toda a sua habilidade e amor, vai apertar aquele parafuso que é só você que tem. Quem está me entendendo dá um glória? Quem está me entendendo dá um aleluia? Tem um parafusinho que ninguém sabe, que ninguém, você não demonstra, você não demonstra, que não é visível, mas o Senhor sabe que aquele parafuso precisa ser ajustado. Então, Ele pega você no particular, tira você, leva você na sua intimidade, leva você na sua condição que é só você e Ele, onde você sente Deus falando no teu coração e sente a manifestação dEle. E ali começa realmente a haver mudança. A questão aqui, irmão, que a maioria dos problemas que as pessoas passam, elas são visíveis. Dá para você notar quando uma pessoa não está bem fisicamente, a nível ou a entendimento de saúde. Dá para você saber como uma pessoa está passando por uma situação que tira a paz dela a nível espiritual. Dá para você saber uma condição financeira. Dá para você saber uma falta de... Dá para você saber. Mas tem coisas que ninguém pode saber mais do que o Senhor Jesus, porque nós vemos uma condição física, e o Senhor vê uma condição espiritual, o Senhor vê o coração, o Senhor sabe, o Senhor esquadrilha os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, e sabe, exatamente. A reflexão é que, quantas pessoas que conhecemos, irmãos, tem esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema? Quantas pessoas não passam pelo mesmo processo que nós passamos, mas diferente dessas muitas pessoas que já passaram por aqui, de forma que vocês sabem o que eu estou dizendo, era para isso aqui não caber. Assim, quando alcança a sua provisão, ela some, ela desaparece. Tenho certeza que você já lembrou de alguém aí, de algumas pessoas que vieram, enviadas por Deus, viu? Elas são atraídas por Deus, porque toda aquela multidão foi atraída porque sabia que tinha um homem enviado por Deus
para fazer algo diferente na vida deles, e eram multidões, eram pessoas e pessoas que sempre vinham, mas as que permaneciam com ele, que é a questão. O que faz a diferença é a minha permanência. Eu sei quem ele é, soube, ouvi falar, procurei saber, tenho conhecimento, e agora eu não largo mais dele. Não tem como largar dele mais. Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida? Senhor, envia obreiros, porque essa área é grande. Essas pessoas com toda a possibilidade de desenvolver e ter o privilégio de ser usadas por Deus. Assim, quando os seus problemas são resolvidos, elas somem e desaparecem. A questão é que quando o Senhor fala sobre isso, sobre entendimento, no próprio Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 21, se puder colocar em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim aos seus discípulos: como ainda não entenderam, como vocês ainda não entenderam essas coisas? Porque antes dele falar isso, eles estão questionando, porque só havia ali uma quantidade de pão, só havia ali uma quantidade de alimento para pessoas que, humanamente falando, não ia dar conta de suprir a necessidade deles. E ele começa a dizer: mas espera aí, vamos fazer umas contas. Imaginando eu aqui, conjecturando eu, tá, irmãos? Tem quantos pãezinhos aí? O que nós temos de mantimento? Não é o suficiente, nós estamos aqui em 100, 200, 300? Pois bem, eu vou te ensinar uma matemática, porque vocês ainda não entenderam. Tem o que? 5 pãezinhos aí, 10? Aí ele diz assim: ei, faz comigo a conta aqui. Quantos pãezinhos nós tínhamos quando iríamos suprir a necessidade de 5.000? Eles dão as contas. Tínhamos X, Senhor. E quantos cestos vocês levantaram? Nossa, Senhor, foi bastante. E na segunda ocasião, quantos tínhamos? Tínhamos X. E quantos cestos que sobejaram, que sobraram, vocês levantaram? E ainda vocês não entendem que a questão física é diferente do que a espiritual, vocês ainda não entendem o meu propósito e o meu chamado, vocês ainda não entenderam qual que é o real significado de eu estar aqui com vocês ensinando, abrindo o entendimento de vocês, porque o nosso propósito é mais do que alimento, é mais do que casa, é mais do que carro, é mais do que emprego, é mais do que ser curado, ser restituído de uma condição física. Vocês foram testemunhas, vocês levantaram cestos e não tinham nada, e o Pai não providenciou? O difícil, irmãos, é fazer as pessoas entenderem que a condição que ela está, a situação que ela está, é apenas uma questão de entendimento. E depois da questão de entendimento, é uma questão de fé, de você poder escolher, de você entender e você se posicionar diante de Deus. Porque de certa forma, né, toda situação que nós passamos, seja qual for a área da nossa vida, ela exige um posicionamento meu e seu. E não é diferente, ou você encara a situação, ou você encara o problema, ou você deixa o problema te consumir, te derrotar e te destruir. Por quê? Quando nós estamos sem emprego, a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai estudar, pelo menos uma pessoa que quer vencer, né, irmãos? A gente está vivendo uma geração, que eu não vou nem entrar nesse mérito, a gente se posiciona, a gente vai tentar fazer o possível para sair daquela situação. Quando eu quero uma melhor condição financeira, quando eu quero crescer de cargo, quando eu quero ter uma melhor educação, eu não vou atrás e me posiciono? Ou você se posiciona, vence, prospera, ou você é consumido, você é derrotado. Por que que nas coisas de Deus é diferente? Porque nas coisas de Deus não pode ter o mesmo empenho, essa mesma ambição, essa mesma sede, essa mesma vontade e esse mesmo propósito. Por isso que nós somos diferentes, irmãos. Porque há um brilho diferente.
A nossa mentalidade é diferente. A nossa postura é diferente. Nós cremos diferente. Nós sonhamos diferente. Nós nos vestimos diferente. Os nossos projetos são diferentes. Vamos ver o horário aqui. Aí o Senhor fala que tira esse cego da aldeia. Aí eu fui dar uma olhadinha, né, para não falar bobagem, o sentido e o significado de aldeia. E as coisas que o Senhor faz, as coisas que o Senhor registrou, deixou na incumbência, né, dos apóstolos registrarem isso, faz tanto sentido quando a gente pega os mínimos detalhes, seus significados, as suas alegorias. É uma coisa que tem uma harmonia, um entendimento tão profundo e tão grande, quando a gente realmente busca, quando realmente a gente quer entender como as coisas de Deus faz sentido, como as coisas de Deus são belas, como as coisas de Deus são maravilhosas, que com palavras fica difícil. Eu fui procurar aldeia. Aldeia quer dizer uma pequena povoação rústica. O que é rústica? Coisa simples. É uma coisa muitas vezes ali na madeira, no bairro, coisa bem simples, rústica, simplicidade. Porém, embora são pessoas simples, aldeia quer dizer que eles não têm jurisdição. Isso ajudou muito. O que é jurisdição? Aí que o negócio endoida. Jurisdição nada mais é que aquele povoado ou aquela aldeia, ela não tem poder e ela não tem autoridade. Eu vou repetir isso, que isso é forte. Ela não tem nem poder e nem autoridade para interpretar e aplicar lei sobre eles mesmos. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já falou no seu coração sobre isso. Eles não têm autoridade, não tem uma pessoa qualificada ali, não tem um líder, não tem, vamos chamar de uma instituição, eles não têm. Eles dependem de uma cidade maior, algo mais organizado, algo que tenha mais estrutura, aonde tem conceitos, onde tem o que é básico, onde tem, certo? Toda uma estrutura. Então não tem poder e nem autoridade. Faz sentido isso para você? O Senhor não desprezar, o Senhor fazer questão, povo por povo, cidade por cidade, faz sentido para você? Porque para mim faz. Então antes de curar, ele pegou pela mão, ele conduziu esse cego, tirou o cego de dentro desse povoado, de dentro dessa aldeia, para que ele pudesse operar um milagre. Mas a gente sabia que o Senhor liberando uma palavra era o suficiente. E por quê? Que ele pega, ele conduz e tira. Para mim faz todo sentido, irmão. Eu não sei se faz sentido para você. E depois disso, ele cospe, diferente daquele outro que ele cospe no chão, faz o barro. Em algumas traduções, eu fui ver em 7 traduções, diz que ele cuspiu na mão dele, pegou a saliva, colocou nos olhos do cego, e depois perguntou se ele viu alguma coisa. É loucura ou não é loucura isso? Uma pessoa normal, peraí, eu não sei, você vai pegar cuspe e colocar no meu olho? Imagine nós presenciando algo hoje com o entendimento que nós temos, a gente sabe como o Senhor opera, né? Agora você imagine naquele tempo, opa, peraí, que loucura é essa? Isso aqui não tem base científica, isso aqui não tem base acadêmica, isso aqui não tem nenhuma metodologia. Imagina as pessoas ali do lado, tá maluco? Mas a palavra do Senhor nos ensina que é aquilo que é loucura para o mundo,
A palavra do Senhor nos ensina que aquilo que eles têm como loucura para nós é a sabedoria e o poder de Deus. E ele fala, então, o que você está vendo agora depois disso aqui que eu fiz para você? Eu vejo homens como se fossem árvores andando. E eu não vou entrar no mérito o que significa árvore, andando, isso e aquilo, que o tempo não nos permite, mas nós sabemos que toda árvore que não dá fruto, o que acontece? Vocês sabem, em nome do Senhor Jesus. Então entende o processo que Deus está falando com esse cego, entende o sentido, entende o porquê, entende que o Senhor ele estava fazendo algo que ainda ele não tinha experimentado e que na cabeça de outras pessoas, ele poderia ali estar passando o mesmo que ele passou com os fariseus. Você está expulsando, mas você expulsa pelos príncipes dos demônios. Você imagina o cego passando por isso, as pessoas falando, ele, opa, o que ele vai fazer? Cuspiu na mão, vai passar? Não deixa não, ele está fazendo algo imundo, ele vai passar só saliva. Então ele teve que tirou do meio. O que é tirar do meio, meus irmãos? É para que aquilo que o Senhor tem para fazer, para você, por mim, o que Ele fez e vai continuar fazendo, se nós estivermos no ambiente de que não é o nosso, as pessoas vão mais nos desestimular do que estimular. As pessoas vão mais nos querer tirar da presença de Deus do que fazer com que você permaneça. Não está certo, é isso mesmo, eu não consigo, eu ainda não me libertei, eu até quero, mas não tenho força. Não, vai, esse é o caminho certo, esse é o caminho correto. Dificilmente você vai ter pessoas que estão com o coração no mundo, que estão com seus objetivos, seus planos no mundo, incentivar você a permanecer na presença de Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Por isso que o Senhor os tirou, Ele tirou da aldeia para que ele pudesse ouvir, enxergar e andar conforme o ensinamento dele, conforme o propósito dele. E o interessante é que quando o Senhor faz um milagre, ele é prova do milagre, porque ele é o milagre. Eu digo ao cego, ele foi um milagre vivo, ele sentiu na carne a manifestação de Deus, literalmente, os olhos dele são abertos. O Senhor ele dá uma recomendação para ele, ele diz assim, não volte para a aldeia. Sim ou não? Não volte para lá, porque de repente, o que te escravizava lá, era a condição que você estava na dependência de migalhas, você estava na dependência de favor, você estava numa condição que você dependia desse povoado, desse povo. Mas a partir de hoje, eu estou te dando condição, eu estou te dando entendimento, eu estou te dando aquilo que lhe faltava, visão e compreensão, para você caminhar com as suas próprias pernas agora. E se você voltar, você vai continuar na miséria, mas não uma miséria de falta de visão, porque visão você já tem, mas uma visão espiritual. A condição deles lá é outra, os objetivos deles são outros. Eu já tirei você para você poder ver, agora você vai voltar e vai continuar? Vai sucumbir de novo? Olha de longe, olha daqui, era ali que você estava, era com aquele povo, ou em outras palavras pura e simples, era essa mentalidade, era esses deuses que eles serviam, era isso que eles acreditavam, os objetivos deles, o coração deles estão fora, estão afastados de Deus. E agora, eu estou tirando você da aldeia. Agora a aldeia tem que ser tirada do teu coração e da tua mente. Esses costumes que você ouviu, mas não compreendia, não enxergava, agora você enxerga. Então a aldeia muitas vezes para nós, para a minha vida, para a sua, eu não sei qual que é a sua condição, eu não sei o trabalhar que Deus está fazendo na sua vida,
Essa aldeia, ela pode representar na sua vida hoje uma mentalidade que está errada. Tem um ditado aí no mundo, que eu não gosto de usar muito, mas uma questão de natureza e sobrevivência, eu vou repetir, por uma questão de natureza. A cobra que não troca de pele, o que acontece? Ela morre. A águia que não troca de bico, o que acontece? Ela morre. Então a natureza nos ensina a repensar. A natureza, por sua manifestação pura e simples, também nos ensina que se nós não trocarmos a nossa mentalidade e buscarmos realmente o conhecimento que vem do alto, a gente vai perecer. Os seus sonhos vão perecer. As suas amizades perecerão. Se nós não mudarmos a mentalidade, nós estamos fadados ao fracasso. E é disso que o Senhor está falando. Para você ser bem sucedido, muda os costumes, muda a mentalidade, muda as suas crenças. E de crenças é o que não falta, né, nesse mundo, né? Dependendo do país, são mais de 5 mil deuses que tem ali para se adorar, para você ali prestar culto. É o caso ali, né, aquele lado da África ali, Índia. Deuses é o que não falta, eles cultuam até formiga, se me fala a memória. Deixa essas crenças. Hoje você tem entendimento. Hoje veio luz às trevas. Deixe as amizades. Tem amizade, irmãos, que se você não se posicionar, você não prospera. Eu estava falando com meu filho de novo, eu sempre falo isso com ele. E tem esse ditado que é muito verdade. Se você andar com porco, você acaba comendo farelo. Se você anda com homem e mulher de Deus, você vai ser forjado. Você vai ser instruído. E a chance de você se tornar um homem ou uma mulher de Deus é de 99,99. 0,01% o diabo vai tentar ali alguma coisa, alguma investida. Mas se você anda com pessoas de bem, bem. Se você anda com bandido, é bandido. A chance de você se transformar e a sua mentalidade se tornar igual é muito grande. Então diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então tudo se trata de um posicionamento e uma escolha sua. Porque visão o Senhor já te deu. Fazer você caminhar, Ele já fez. E tirar aquela mentalidade, Ele já tirou. Você já consegue compreender, você já consegue entender que pequenos hábitos, pequenas mudanças, transformam grandes realizações, alcançam grandes projetos. E o nosso maior projeto é estar na presença de Deus. O nosso maior projeto e objetivo chama-se eternidade, com Ele, não sem Ele. E para eu passar a eternidade com Ele, eu tenho que ter no mínimo uma compreensão. O que eu vou fazer com a eternidade? Com Deus. Isso para mim tem que ser esclarecido, porque senão até isso, o diabo, ele tenta confundir o nosso entendimento que a eternidade não é boa, ainda mais com Deus, né? Eu vou tocar harpa lá a eternidade toda. E a gente sabe que não é isso. O nosso maior objetivo é a eternidade com Ele, porque sem Ele também nós sabemos qual que é a condição. Isso depende de você mudar a sua mentalidade, os seus costumes e mudar o seu ambiente. Não tem como você querer almejar o céu vivendo o inferno. Não tem como você se transformar num homem ou numa mulher de Deus frequentando lugares que não condiz. Não adianta eu querer ser alguma coisa diante de Deus, sendo que eu não tenho o mínimo do mínimo, que é saber o que eu quero da minha vida. Eu quero luz e não trevas. Senhor, eu quero compreender, eu quero entender, para que eu também possa fazer parte do que o Senhor ali orou. Eu quero ser o obreiro. Eu quero ser ou fazer parte da colheita. Isso depende não só de mim. Porque o Senhor me usa, sim ou não, irmão? O Senhor não usa cada um de vocês? Quantas vezes o Senhor já o pegou? Quantas vezes você já entendeu que o Senhor de certa forma te usou para alcançar alguma vida? Seja qual for a condição que ela estivesse, ou
uma questão financeira, seja qual for, mas o Senhor não usou a sua vida para que você pudesse falar do amor dele sobre, ou a condição, usou ou não usou? A questão é que o Senhor vai te usar, porque você vai dar lugar, só que a escolha não é sua, você apenas no processo, de repente é quem planta, de repente é quem vai lá pegar as sementes e de repente você só é aquele que vai regar, e de repente, qualquer que seja o processo que você passar, a palavra do Senhor nos ensina uma convicção absoluta, que é o que já, para mim, não sei para você, já me alegra muito, eu estou muito satisfeito. Um ao que colhe, um ao que planta, um ao que rega, mas a colheita é certa e tudo é para a glória de Deus. E o fato de você participar desse processo já é um privilégio, porque você só pode participar de algo que você entendeu, de algo que você sabe o que quer. Então se alegre nessa manhã, só pelo fato de você estar aqui em nome do Senhor Jesus. Certas pessoas ou vai nos afastar de Deus, ou vai nos achegar até Deus. São pontes. Qual a ponte que você, nesta manhã, quer cruzar? É uma escolha. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você. Não tem como nós pegarmos uma pessoa pelo colarinho, eu te amo, você não tem ideia, e você vai ter que aceitar de qualquer jeito. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Deus pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Quem constrange o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem mostra a sua miséria é o Espírito Santo de Deus. Quem liberta é o próprio Espírito Santo de Deus, dando entendimento, mostrando para você o que você precisa fazer e a forma que você precisa se posicionar. É isso que faz a diferença, e o que fez a diferença na sua vida. E o que o Espírito Santo faz? Ele completa a obra de Deus em nossas vidas. Não vou me aprofundar muito, até pelo horário, 11h30, vamos encerrar. Gostaria que você se colocasse de pé. Mas eu gostaria que você apenas refletisse nessa passagem que nós lemos nessa manhã, uma simples